Meus irmãos, a paz de Deus, meus amigos, estou aqui mais uma vez levando a palavra para você que Deus me concedeu mais essa noite abençoada. Amém? Como eu tinha dito, que eu vou estar sempre levando a palavrinha de bênção, de paz, de amor para você que está me ouvindo, você está me assistindo, né? E estou aqui, meus irmãos, né? No horário bem avançado, né? O que é o horário bem avançado? É a meia-noite, meu irmão. Esse é o que eu gosto de fazer, meia-noite. Por um lado, que a palavra de Deus fala que a noite é muito mais melhor, né? A gente chegar mais perto de Deus. Por quê? Porque aí já passa meia-noite, tem um silêncio, né? E você pode comunicar, pode estar ali falando com Deus no particular, né? E também, né, meus irmãos, com outros, né? Como eu falo, né? Por causa do barulho, né? Onde eu moro aqui, eu passo uma avenida e sempre tem um barulho de moto, de carro. Mas por isso que eu faço mais à noite, né? Se você acompanha meu canal, você vai estar sempre ouvindo meus vídeos, sempre à noite. Não digo se eu não tiver outro lugar, né? Como alguns locais, né? Eu gosto de aproveitar de comentar daquele lugar que eu tô, né? Que a gente tem que estar sempre divulgando, né? Para quem gosta de ver a palavra de Deus, ver eu comentando, né? Que é o mundo espiritual, né? Por isso que eu estou sempre falando, explicando, né? Que tem vários sentidos, né, de mundo espiritual, né? O lado forte e o lado base, né? E esse aqui é um lado que eu falo sempre da Bíblia, né? Umas passagens boas, umas passagens que as pessoas conhecem ou não conhecem, né? Então é assim que a gente vai aprendendo. Amém? A partir desse momento, né? Eu peço para você mais uma vez, que está no outro lado me assistindo, dá um joinha, meus irmãos, né? Põe lá, ó, vê lá, né? Assista lá, Val, no mundo espiritual, tá aqui na minha camisa, né? Estou aqui com outra mudança, que é para vocês verem que, né? Que as coisas sempre mudam, né? Então, eu agradeço muito a você que está me assistindo, está me ouvindo, né? A palavra do dia, dessa noite, né? Que eu vou levar essa para vocês, é uma palavra sobre gigante, né? O que significa a palavra gigante, né? É uma palavra que vai modificar também, né? O seu sentido, o seu pensamento, que significa gigante, né? Primeiramente, eu vou passar um vídeo aqui fala sobre gigante, né? Eu sempre posto aqui para comunicar e passar para vocês qual o comunicado de gigante. Tem um vídeo aqui que é muito importante, tá? Para vocês entenderem e você, né, ter uma noção. Presta bem atenção, né? Esse vídeo que eu vou postar para você aqui. Amém? Graças a Deus. Aqui, ó. Existiu uma era esquecida pelo tempo. Um período anterior ao dilúvio, quando o céu observava a terra em silêncio. A violência se espalhava, a corrupção criava raízes. E então, algo proibido aconteceu. Seres que não deveriam descer, desceram. E deles nasceu uma raça que jamais deveria existir. Os Nephilim. Houve uma época apagada pelas gerações, registrada apenas em fragmentos, mas poderosa o bastante para manchar toda a história humana. Foi nos dias de Jared, ancestral de Noé, que os céus foram abalados por um acontecimento irreversível, um ato que alteraria para sempre o destino da Terra. Os chamados Filhos de Deus, anjos vigilantes designados para observar e guardar os homens, voltaram seus olhos para as filhas da humanidade. Viram que eram belas
e desejaram aquilo que jamais lhes fora concedido. Escolheram mulheres entre os homens, tomando-as segundo o próprio querer. Semjasa, o líder entre os vigilantes, reuniu os outros 199 numa planície aos pés do Monte Hermon. O céu parecia pesado, como se o próprio firmamento testemunhasse o erro que estava prestes a nascer. Temo que apenas eu pague por esta transgressão, confessou Semjasa, hesitante, sentindo o peso da desobediência. Mas os demais responderam em uma só voz, selando o pacto que os condenaria. Juremos todos, se recuarmos, sejamos amaldiçoados. Amém? Meus irmãos, eu tenho uma passagem aqui, eu coloquei mais ou menos aqui, para vocês terem uma noção, né, do significado desse povo, né, na época, né, quando Jesus, Deus, né, aqui na terra, colocaram esse gigante, né, era criança, né. A Bíblia fala que esse gigante era antes de Noé, né. Eu estou falando essa palavra porque eu quero chegar, né, vou dar essa volta aqui para chegar onde eu quero explicar para vocês, tá? Para vocês terem uma noção. Por isso que eu sempre coloco um vídeo para explicar direitinho, tá? Para levar a palavra para você, né, para você ter uma noção, né, de umas coisas que acontecem no dia a dia da gente, o que a Bíblia fala sobre gigante, né? Tem vários relatos, né? Como aqui fala, né, sobre gigante. A Bíblia fala que existia muitos milhares de anos atrás, as mulheres tinham bebê. Esses bebês, eles, né, cresciam de uma maneira muito rápida, né? Então, e ela não conseguia se alimentar, esses bebês, que não tinha comida para vencer, que eles comiam muito, e quanto mais ele comia, ele crescia. Assim a Bíblia relata. Aí cresceram esses gigantes, e acompanhando mais assim, mais do tempo foi passando, esses gigantes aí foi dando um prejuízo à humanidade, né? Foi ficando agressivo, né? Com menos várias frutas, né? Além daquilo que já comia, aí acabando fazendo coisas que não agradava a Deus. Foi comendo próprias pessoas, outros homens. Então Deus não se agradou. Aí Deus colocou outros anjos, né, grandes, para acabar com esses gigantes. Aonde que veio o dilúvio também. Aí que eles morreram. Tem uma passagem aqui na Bíblia, só para você ter um pouquinho de noção. Só um versículo aqui, ó. No Gênesis 6:3 aqui, ó. Então disse ao Senhor: não contentará o meu espírito para sempre com homens, porque eles também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Na época, meus irmãos, eles viviam muitos anos, né? 900 anos, 800 anos, 700 anos, viviam muitos anos. Então foi abaixando a idade do ser humano, né? Você pode ver hoje, a idade do ser humano está chegando em 100 anos, né? Aqui no versículo 4 ainda fala: enviar naquele dia, né, o espírito dos seus dias serão 120 anos, né? Enviar naqueles dias também gigante na terra, né? E outros na carne também, quando os filhos de Deus na casa com os filhos do homem, naqueles gerar filhos na terra, né?
Aqui só para dizimar aqui uma palavrinha aqui, né? Que Deus, ele não estava se agradando, como eu tinha dito, né? Que era filho de ser humano, só que ele foi crescendo, como eu tinha falado, né? Então, Deus não se agradou, né, daquela nação, né? Por quê? Por causa do pecado, né? O pecado, ele quanto mais vinha nações, o pecado era diferente. Você pode ver que na nação de Noé, né? De Adão e Eva, foi ficando mais complicado. Por quê? Que o povo não estava obedecendo mais a Deus. E hoje é a mesma coisa. Você pode ver essa nação que a gente está. Eles estão brincando com a palavra de Deus. E Deus não está se agradando da maneira do povo. Assim como ele destruiu aquela nação de gigante, ele não estava se agradando da nação de hoje também. Pelo conhecimento que eu tenho um pouco da Bíblia também, eu comento que, como falei, tem vários relatos, né? Você pode ver, a Bíblia fala também sobre Davi, né, com aquele gigante. Você vê que já tinha passado várias nações, né, e tinha, através do povo, né, que ficaram, né, de Noé, que foi dos filhos de Noé, as noras, engravidaram. Tem os seus filhos também. E através daquelas filhas da nora de Noé, nasceram os bebês. E uns deles nasceram também um gigante, que foi um dos gigantes né, que Davi matou, Golias. Você vê quantos anos, né, veio essas nações vindo lá para cá. E ele já estava morto, né? Antes de Noé, né? Mas como ficara a família daquele povo, do gigante, que era parente das noras de Noé, então nasceu os bebês, né? Então, você pode ver que vai multiplicando o pecado, né? O pecado cada vez mais vai multiplicando. É a mesma coisa hoje. Vamos lá, onde eu quero chegar. Hoje, você vê com os pais, filho matando, pai matando filho, filho matando pai. Por quê? Que já vem lá atrás, da família rebelde, do avô, do avó, do tio, estrupador. Isso aí já vem desde a nação dele lá. Você pode ver, cada família tem seu problema. Agora o que eu falo para você, qual é o gigante que está na sua família? Que precisa ser, né, levado diante de Deus. Qual é o seu problema hoje? Que você tanto reclama. Que eu falo assim com o problema, que eu falo é um gigante. Mas para Deus nada é impossível. Talvez a gente pense que a gente está com um problema tão grande, meus irmãos, que você fica pensando, será, meu Deus, eu vou sair desse problema? Você olha assim para cima, você levanta seus olhos e fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso? É como se fosse um gigante na sua frente assim, ó, que para você não tem mais jeito. Para você não tem mais, assim, saída. Talvez você está com a família destruída e pede para Deus, Senhor, dá um jeito. Dá um jeito na minha família.
A mesma coisa, voltando lá atrás, da família de Davi. Deus já tinha escolhido Davi. Imagina quantos gigantes estavam ali na casa de Davi, aqueles irmãos dele, tudo forte, né? Quando Deus falou que Davi era escolhido, eles se cresceram. Para eles, Davi não era nada. E eles eram fortes. É tanto que a Bíblia fala que o rei escolheram os irmãos de Davi, que eles eram bem grandes, homem grande, né? Mas como eles viu que tinha um grande gigante também, além deles, que era o Golias, eles voltavam para trás. O rei ainda pagava para, né, para ver quem ia derrotar ali aquele gigante. E nenhum deles conseguiram. Mas tinha um grande gigante ali que ia, né, que Deus escolheu, era Davi. Então, meus irmãos, talvez você está com um problema tão grande e você não entrega na mão de Deus. Você quer vencer ele e você não consegue. Então, como diz o ditado aí fora, qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Por que você está vivendo? Você só reclama. Você não tem coragem de pegar esse problema, essa situação e entregar na mão de Deus, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser forte. Assim como aquele profeta, né, que andava com Jesus, né? Jesus fala que viu um homem que ele queria ser forte. Eu estou falando de uma coisa, meus irmãos, que a gente tem que entender. Nós não conseguimos sozinhos, né? Aquele homem que andava com Jesus lado a lado, Pedro, ele queria fazer as coisas sozinho. Mas tinha a hora que ele não aguentava, tinha que chamar Jesus para ajudar ele. Ele sabia que Jesus estava ali com ele. Amém, meus irmãos? Moisés era um profeta. Quantos problemas Moisés tinha também com aquele povo? Ele ia lá no particular, falava com Deus. Deus, eu estou com um problema com esse povo. Aí Deus ia lá e dava força para Moisés. Amém, meus irmãos? Davi também, ele tinha os problemas dele quando estava no reinado. Mesmo ele errado, mesmo ele se arrastando, mas ele falava com Deus. Quantos reis, né, pedia a Deus força, né? Eu estou falando uns que estavam mais assim, sabe? Tinha muitos que falavam com Deus. Então eu vou falar para você, meus irmãos. Não importa o seu problema. Não leve o seu problema para sua família, para o seu vizinho, para o seu amigo, que não vai resolver. Eu vejo aí quantas pessoas, né, reclamam de tudo, porque ele não tem coragem de botar o joelho no chão, na humildade, pedir para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus, através dessa palavra, né, uma palavra, né, simples, fácil, uma palavra que vai mudar a sua vida. Talvez se vê assim, nossa, o irmão fala tão assim, calmo, mas eu estou com tanto problema na minha vida, eu não tenho nem paciência para ouvir ele.
É com paciência que a gente chega lá, meu irmão. Se eu tenho um problema, você também tem. Se você tem, eu também tenho. Então a gente tem que estar sempre comunicando, sempre falando para aqueles que têm mais entendimento. Se você tem um problema que está querendo se afetar, vai em alguém que tem mais experiência e conta para ele. Sua mãe, seu pai, que está lado a lado. Uma pessoa que você confia, um pastor. Não vai para qualquer um, não. Talvez seu problema não é nem um problema na sua casa, mas pode ser um problema espiritual na sua vida. Talvez você está com um problema de acabar com sua vida. Mas não faz isso não, meus irmãos. Você pode se arrepender lá no outro lado. Por isso que tem muita gente no hospital. Talvez o problema dele está chegando perto e ele já está querendo, né, se acabar. Entrega para Deus, que eu tenho certeza que esse problema vai sair da sua vida. Esse gigante vai cair por terra. Ah, mas tá difícil, eu não consigo. Consegue. A Bíblia fala que a gente tem que derrubar o gigante calado. Você pode ver que Davi, quando ele chegou ali de frente com o gigante, todo mundo aquele alvoroço, que você não vai conseguir, se você não vai conseguir, como você vai derrubar esse gigante? E Davi ali calado, esperando o momento certo. Meu amigo, minha amiga, espera com Deus, que Deus vai resolver seu problema. É na calada da noite que Deus vai visitar. Amém, meus irmãos? Não importa o seu problema, entrega para Deus. Fica quieto, fica silêncio. Não conta nada para ninguém. Assim como Davi estava ali orando, pensando e falando com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Estou nas tuas mãos. E assim Deus usou Davi. Uma forma tão delicada, tão sereno, que nunca ninguém imaginava que ele ia derrubar aquele gigante. É na hora certa e no momento certo que Davi derrubou aquele gigante. Qual é a pedra que está na sua mão? Vou derrubar esse gigante. Qual é o seu pensamento? Deus não vai entrar em pensamento sujo. Deus não reage com a violência. Você pode ver que Deus reage no sereno, na paciência. Meu irmão, abre seu coração para Deus. Não importa o seu problema. Ah, mas eu estou cheio de pecado. Eu estou com vício, eu estou fazendo isso. A Bíblia fala, né, que a gente tem que ter paciência. A Bíblia fala que Jesus veio para os doentes. Só abrir o coração que ele vai entrar. Eu creio que essa palavra, meu irmão, ela pode ser uma porta para você. Não adianta eu chegar aqui, fazer alvoroço, e depois não ter um resultado. 1000 vezes eu estar aqui, levar uma palavra, abrir uma palavra de Deus levando para você. Tenha paciência. O gigante vai cair. Tem a hora certa. A pedra que eu falo
Você pode estar com isso aqui na mão, a Bíblia. Abre sua Bíblia. Quando você abrir sua Bíblia, o gigante vai cair por terra. Não importa o que os outros falam de você. Até sua família pode até te acusar. Que você não é nada. Você não vai vencer. Será? Eu acho que não vai dar certo não. É isso que o povo tem hoje, meus irmãos. Ele não tem amor pelo próximo. Só quer julgar. Não fala que você vai vencer. Quantas pessoas chegou no Davi ali, ó. Ih, Davi, você não vai aguentar não. Você é pequeno. Amém, meus irmãos? Mas Davi estava quieto ali em silêncio. Esperando o momento certo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu espero que Deus entre no seu coração. Talvez muita gente pensa que você não é nada. Assim como pensaram em Davi. Essa palavra, ela vai fazer você crescer, né? Vai ficar maior que o gigante. O gigante vai cair por terra. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus tem o melhor para você. Pode ser hoje, amanhã, um ano. E Deus vai te dar vitória. Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? Eu creio que essa palavra aqui que eu abri aqui em Gênesis, 6, versículo 3, 4. Você que gosta de ler a Bíblia, você que gosta de me acompanhar no meu canal, vai, irmão. Pega a Bíblia, lê todo dia um versículo, que Deus vai mudar seu cativeiro. Deus vai derrubar esse gigante. Essa situação que você está passando, essa barreira, essa fase, essa doença que está roendo você por dentro, essa mágoa no seu coração. Não deixa que venha atrapalhar a sua vida. Quebra, entra com providência, busca a Deus. É pouco, é devagarzinho Deus vai entrando. Só abre o seu coração. Talvez muita gente até me fala assim, você consegue falar assim? Você consegue, da maneira que você está? É isso que o inimigo quer, se acusar você. Deus trabalha dessa maneira, aos poucos. Talvez você está com os problemas tão grandes, você pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Só você buscar Deus. Amém? Eu creio que quando você ouvir essa palavra, quando você lê a Bíblia, esquece os outros que falam. Esquece pessoa que anda do seu lado e comenta. E não abre sua boca para ninguém. Que Deus vai ouvir você. Essa palavra que eu trouxe nessa noite, essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela vai modificar dia a dia. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus vai dar vitória. Você que está aí, precisando, você não consegue, mas eu creio que Deus vai dar vitória. Assim como deu vitória para mim, vai dar vitória para você. A noite pode durar a noite inteira, mas o dia, ela amanhece com o raiar do sol. Esse raiar do sol é para sua liberdade, para sua felicidade,
vai cair maná do céu e você vai atravessar o mar dando glória a Deus. Porque eu tenho certeza que Deus tem amor por você. Ele tem amor por tua alma, a tua vida. Dá graças a Deus, meus irmãos, que você está aqui hoje orando por seus irmãos, por sua família, pedindo a Deus a paz. Quantos estão no hospital aí, doente, querem sair da cama, não conseguem. Querem pedir perdão, não conseguem. Querendo sair daquela doença, não conseguem. Eu não sei o que ele fez lá atrás, no passado. Muita gente fala que tem gente que paga aqui na terra. Pode até pagar, mas lá no outro lado é pior, meu irmão. Melhor aqui pedir aqui a Deus que lá no outro lado. A Bíblia fala que lá é muito triste. É muito terrível. Né? Pelos relatos que a gente vê aí, né? Que muita gente não acredita. A mente do ser humano está tão fechada que não acredita o outro lado da vida. Se a Bíblia está falando que existe o céu e o inferno, ela não está mentindo, meus irmãos. Por isso que a gente tem que buscar cada dia mais a presença de Deus, para Deus dar força para nós. Que venha todo o mal cair por terra. Amém, meus irmãos? Então coloque essas palavras no seu coração e agradeça a Deus por esse dia, por essa noite. Amém? E eu vou ficando por aqui, né? Com essas palavras que Deus me colocou. Espero que os irmãos entendam. Quem gosta de assistir meu canal, todas as madrugadas, como eu falei, né? Algum lugar que eu faço de dia, mas é um lugar mais reservado. Esse horário aqui é por causa do barulho. E eu gosto. Amém, meus irmãos? Então, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade aqui, ó. Você que gosta de me assistir, que gosta de me ouvir aí, ó. Mais uma vez, passe esse vídeo para alguns irmãos, né? Para alguém que gosta de orar, alguém que quer uma benção. Não sou eu, mas a palavra de Deus fala, né? Aqueles que orar um pelos outros é abençoado, meus irmãos. Por isso que eu estou aqui, ó. Se eu sou abençoado, eu quero que você seja abençoado. Talvez você não conheça minha vida, né? Eu não conheço a sua, mas Deus conhece. Amém? Então eu vou mais uma vez aqui, ó, apresentando a água. Como eu acabei de falar, água é vida, né? Se você não tiver água, você não bebe, né? Então vamos agradecer a Deus, né? Que essa palavra esteja aqui, né? Que entre no seu coração, como entrou no meu coração. E eu vou orar, né? E que essa água seja abençoada para você e sua família. Você que está aí ouvindo, né? Bebe, né? Dá para alguém que está enfermo. Eu sei que é muito forte, né, irmão? Eu falo assim, pela palavra, assim, vá no mundo espiritual. É isso aqui, meu irmão. Não é fácil não, viu? Você abrir a Bíblia, falar de Deus, você está passando uma palavra muito forte. Você está tocando no mundo espiritual, né? Tem outros, né? Como eu falei, né? Tem outro tipo também de mundo espiritual que é, né, terrível. Então tem muita gente que mexe com coisa que tem que tomar cuidado. Ou então tem que estar ali. Não é fácil não, né? Mas aqui eu falo porque aqui, que isso aqui já fala, né? Já mexe comigo. Uma coisa que Deus já me colocou no meu coração. Então, o que eu aprendi eu estou passando para vocês, né? Então, que Deus abençoe, né? Cada um de vocês. Amém? Vou fazer uma oraçãozinha aqui para Deus abençoar a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nessa madrugada, te peço, Senhor, que o Senhor venha perdoar minhas falhas, meus pecados, que o Senhor venha guardar minha casa, a minha família, meu lar, tira todo o mal que venha cair por terra. Eu sei que eu estou aqui, Senhor, não por mim e nem pelos outros,
que os outros comentam para mim, eu entrego em tuas mãos. Que muita gente, Pai, reclama, briga, mas eu creio que o Senhor vai dar vitória. Que eu creio que essas pessoas que estão no outro lado, Senhor, me ouvindo, que o Senhor abençoa ela, guarda ela onde ela estiver. Não importa o que os outros falam, Senhor, toma em tuas mãos e todo mal vai cair por terra. Deus, essa pessoa que vai tomar essa água, que seja abençoada. Essa pessoa que está me ouvindo aí no hospital, que o Senhor possa colocar um anjo ao redor dela. Nessa doença vai tirar por tuas mãos, Pai. Vai lançar por terra agora. Deus, vai aonde o Senhor soprar. Assim como o Senhor falou comigo, Pai. Que eu creio, Pai, que esse vídeo alcança muitas almas, Senhor. Deus, toma conta de cada um, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, Pai. Não importa o horário, mas eu creio que Deus vai dar vitória. Entra nas cadeias, tira aqueles inocentes, Pai. Perdoa eles, Pai. E perdoa aqueles que estão ali, Pai, fizeram coisa errada. Que só o Senhor é Deus para perdoar, Senhor. Que são inocentes, Pai. Mas eu sei que foi influído pelo mal. Mas eu creio que o Senhor vai dar vitória. Deus, abençoa nossa cidade, nosso país. Que o Senhor possa derramar bênção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu coloco agora as pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, Pai. Como eu falo, Dona Maria, Dona José, Joana, Joaquim, né? Todo esse povo, Pai, que estão me ouvindo, Pai. Deus, entra com providência. Em nome de Jesus, ó Pai. E guarda meu lar, que nada vai acontecer. Em nome de Jesus. Assim eu te peço, te agradeço com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que está orando, que está me assistindo, bebe essa água, que Deus vai dar vitória. Amém? Meus irmãos, eu faço isso aqui sempre na minha casa, né? Muita gente não gosta, né? Mas faz parte, né, meus irmãos? Tem muita gente que tira sarro, mas eu quero ver quando a pessoa estiver de cama. Tenho certeza, na hora certa vão pedir oração. Eu não sei, eu estou falando isso, mas eu creio que Deus vai dar vitória a essa pessoa. Amém? Que eu estou fazendo para Deus. Como eu falei, não estou fazendo para mim e nem para algumas pessoas. Eu estou fazendo para Deus, tá? Que Deus venha abençoar a minha vida e dessas pessoas que eu gosto, que vem de mim, ó. Amém? Que Deus abençoe, que fica na paz de Deus. Graças a Deus.